Boa tarde, pessoal. Estamos aí ao vivo para mais um podcast. Aproveito e já peço a vocês aí que compartilhem esse link com os amigos de vocês para que esse podcast chegue aí com mais transparência àquelas pessoas que precisam saber um pouquinho mais sobre o nosso investimento aqui. E quero iniciar esse podcast aqui agradecendo o Flávio. Hoje estamos aí com uma super participação. Flávio Muniz, diretamente de São Paulo, para esse podcast. Conta um pouquinho, Flávio, quem é você para quem ainda não te conhece? Anne, primeiramente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter me trazido aqui. É uma grande honra estar com uma super campeã de venda de consórcio, uma professora de vendas. Eu fico muito contente. Hoje a gente não vai falar sobre mim, olha que interessante, a gente vai falar sobre a Anne, vamos falar sobre como a gente se conectou, como a gente buscou essa amizade tão grande. E eu sou palestrante, você me conheceu no CONAC, que é um grande evento de consórcio para administradoras de consórcio em Foz do Iguaçu. Exato. Minha palestra foi para mais de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas lá no CONAC, em Foz do Iguaçu, e nós nos conectamos lá. A Anne subiu no palco e falou: Flávio, eu quero conversar com você, quero que você conheça o que eu faço, eu sou super campeã. Ela já entregou todas as referências dela. Eu sou palestrante, eu sou professor da PUC do Rio Grande do Sul e sou especialista em marketing e vendas, que estou há uma década no topo do Google. Trago conhecimento da minha formação pela USP, sou especialista em marketing digital por Harvard, então tenho uma bagagem aí bem grande. E eu digo que minha casa é o avião, porque eu ando palestrando pelo Brasil e paro mais dormindo dentro do avião do que em casa. E fora do Brasil também, né, Flávio? Fora do Brasil também. E hoje eu peguei o avião de São Paulo cedinho, a convite da Anne, e eu falei para Anne, faço pouquíssimos podcasts, porque geralmente se torna repetitivo falar de si mesmo. Então, o que você fez, como foi sua trajetória. Mas o convite da Anne foi diferente, porque eu entendi que era uma pessoa que performa acima da média. Então, como eu disse, eu quero saber, quem é a Anne? A Anne é, em primeiro lugar, cristã, casada, mãe da Mariana, natural da cidade de Colombo, porém muito cedo fui morar na cidade de Morretes, a qual acabei de falar para você aproveitar e vá conhecer Morretes. De trem? De trem e visitar os restaurantes. Inclusive, eu tenho muitos clientes lá que são donos dos restaurantes. Você vai conhecer o prato típico da cidade, que é o barreado. Não pode deixar de conhecer Morretes, Flávio. Anne, me fala uma coisa. O seu começo foi lá em Morretes? Sim, eu iniciei a minha carreira profissional muito nova em uma imobiliária da cidade. Imobiliária Centro, inclusive, me deram uma oportunidade. Eu fiquei nessa imobiliária mais de 8 anos e sempre gostei muito de falar, né? Eu acredito que todo vendedor ou palestrante é a comunicação que conta. E aí iniciei a minha carreira lá e foi muito engraçado como que eu decidi ser vendedora de consórcio, Flávio. Pensa. Eu trabalhando na imobiliária, sempre chegava lá um senhor chamado Paraná, um velhinho, e ele sempre entrava na imobiliária para vender consórcios para os donos da imobiliária. E ele vendia consórcio de antena parabólica, de videocassete. E ele oferecia consórcio para os patrões, né? E nunca ofereceu para mim. E aquilo, assim, eu ficava indignada. Eu falava, por que ele não oferece esse produto para mim? Ele acha que eu não tenho dinheiro. E ali eu fui estudando sobre o consórcio e aí tomei a iniciativa de mandar o meu currículo para uma empresa aqui em Curitiba, cidade grande, algo meio assustador. Será que vai dar certo ou não? Mas eu sempre fui uma pessoa muito persistente. Tão persistente que, para quem está me assistindo e conhece a minha história, eu enviei 6 currículos para a empresa de consórcio. E aí eles me contrataram. E estou aqui nessa área há 25 anos como vendedora de consórcio. E Anne, me diz uma coisa, você sentia no coração que era sempre isso que você queria fazer quando o senhor
o Paraná, ele foi lá vender antena parabólica. Você sentiu na hora que era seu destino trabalhar com consórcio? Porque o consórcio é realização de sonhos, né? Sim, exatamente. Me conta. Eu vi assim que era uma maneira de ganhar o dinheiro sem você ter um bom lucro, sem você, depender daquele salário fixo por mês, que todo mundo hoje ele tem aquela base, aquela estrutura de falar assim, eu tenho estabilidade, eu ganho um salário, 2 salários, e eu vi ali uma oportunidade de eu fazer o meu salário. Só que não era sobre dinheiro. Sabe quando você olha a pessoa e fala assim, a pessoa não vai poder comprar uma antena parabólica, mas se ela pensar dessa forma, pagando um pouquinho por mês, ela vai conseguir? Olha e aí só, que entrou o legal. desejo no meu coração de ajudar essas pessoas que não tinham dinheiro de imediato, mas que tinham esse sonho. E aí deu certo. E você falou de 25 anos trabalhando com venda de consórcio, realizando sonhos. Me diz uma coisa, quais foram as maiores lições que você aprendeu nesses 25 anos? 25 anos é uma vida. Quantos anos tem a sua filha? 20. Então, você está há 5 anos a mais do que você tem a sua filha. Então, você é ultra especialista, ultra campeã. E quais são as lições? Me ensina, como é que se vende consórcio? Primeiro, não é sobre venda, né? Primeiro a gente ouve a necessidade do cliente que vem até você. Procura ver se realmente o produto consórcio, eu até quero dar uma pausa sobre isso. Flávio, produto consórcio é o melhor produto que temos aqui no Brasil, é o melhor. Só que ele não é um simples produto, ele tem o cliente certo. E quem é o cliente certo para adquirir um consórcio? É aquele cliente que se programa, é o cliente que se planeja, cliente que tem paciência. Para esse, o consórcio é algo que dá certo com certeza. Eu sempre falo que cliente que tem pressa não deve adquirir o consórcio. E é aí que a gente tem feito bastante a diferença no mercado. Porque devido aí às redes sociais, o número de clientes procurando por consórcio cresceu demais. Era isso que eu ia te perguntar. Justamente, você sentiu esse aumento por conta da tecnologia? Você sabe que eu venho do digital, né? Eu sempre falo sobre isso, que Sim. eu sou filho do Google, o Google me trouxe até aqui. As pessoas me conhecerem como palestrante, procurarem lá no topo do Google especialista em marketing digital, e eu vejo que isso acontece... E agora a inteligência artificial também, né, Isso. que você está trabalhando. Exato, a inteligência artificial, daqui a pouco ela vai praticamente otimizar o nosso trabalho. Ela não é um medo, a gente não deve temer a inteligência artificial, e sim, ela vem para agregar. Mas o que eu te trago, Anny, o que eu gostaria de entender é que eu percebo que a internet, as redes sociais, elas vêm com muito conteúdo. Inclusive, eu vejo que no seu Instagram, vamos falar seu Instagram agora aqui, Anny Consórcio Servopa. Já segue a Anny. Você tá vendo que esse vídeo está sendo transmitido no meu canal aqui, canal Flávio Muniz. Já deixa seu like, esmaga o dedo no like e compartilha esse vídeo para todas as pessoas que você entende que precisa investir, que precisa saber como investir dinheiro. Tá com dinheiro parado lá, não sabe o que fazer, tá com dinheiro na poupança. A inflação tá comendo seu dinheiro na poupança. Segue a Anny, chame a Anny no direct do Instagram, Anny Consórcio Servopa. E aí você vai entender o que eu tô te falando, porque a internet ela trouxe esse volume de informações. E você sentiu esse aumento de procura pelo consórcio por conta da internet? Sim, Flávio, depois, pós-pandemia, o consórcio ele teve um aumento mais de 300%. E com a alta taxas aí da Selic, a Selic subiu novamente, está com 14,75 ao ano. Então, com essa Selic em alta, a procura pelo consórcio é muito grande. Então, assim, o cliente hoje, para fazer um financiamento no banco, ele tem que ter uma entrada de 30% a 50%. Os bancos aí estão segurando um pouco o financiamento. E com isso, o cliente que tem esse valor disponível, ele vem para o consórcio e vem arriscar no lance. Mas respondendo a tua pergunta,
com a alta procura pelo consórcio, através até mesmo aí, né, de várias pessoas que estão falando na internet, a internet mesmo está divulgando o produto consórcio para nós, com isso também vem muito golpes. Então, assim, na era digital, os clientes estão levando muito golpe também, inclusive de consórcio, tá? E isso me preocupa muito. Tem muitas pessoas adquirindo consórcio sem saber o que é o consórcio. Cliente que tem pressa e encontra vendedor na frente que faz promessas ridículas, sabe, Flávio? Por exemplo, que com um lance embutido de 30% contemple um mês, contemple em 2. Que existe estratégia para contemplar um cliente, isso não procede. Com isso, a pessoa vem cheia de sonho, ela chega perto de um vendedor, ela acredita o seu sonho a essa pessoa e aí ela acaba tendo uma decepção, aí ela vai por reclame aqui, ela não entendeu sobre o consórcio e apenas acreditou. E é isso que a nossa empresa, eu, Anne, do consórcio Servopa, que eu gosto muito dessa marca, eu sempre falo para o cliente. Cliente não é obrigado a entender sobre o produto consórcio, mas na hora que ele decidir ser cliente, não pode ficar dúvidas. E você está falando sobre formas erradas de se vender consórcio, muitas, né? Todo dia. Eu que trabalho aí na internet, todo dia alguém me pergunta, olha, eu caí num golpe lá na Bahia, eu caí num golpe em São Paulo, aí em Curitiba. Anúncios. Tem pessoas, eu não vou dizer profissional, mas tem pessoas anunciando consórcio que você se surpreende. São um anúncio pior do que o outro. E aí você fala, gente... É tão fácil, eu vou falar pela minha casa e pela minha vida. Eu sou muito abençoada, Flávio. Porque o dinheiro que vem às minhas mãos, o dinheiro que entra dentro do meu lar é de bênção. Eu não preciso enganar ninguém para eu ser próspera. Eu preciso, sim, ajudar a pessoa, entender a necessidade dela, explicar sobre o consórcio, que é um planejamento, aonde se ela adquirir tirando todas as dúvidas dela, não tem como dar errado. Consórcio não vai dar errado se for adquirido de forma correta. Anne, eu vou bater de novo nessa tecla. Quando eu te conheci, e eu conheci várias administradoras de consórcio, conheci vários vendedores de consórcio. Eu fui a fundo nesse mercado, eu conheci a maioria delas eu conheci. E quando a gente se conectou, quando a gente ficou amigo, eu percebi que a sua fala é uma fala de deixar o cliente tranquilo, abraçar o cliente, trazer o cliente para perto. O cliente, ele se sente confortável em comprar de você. Você poderia me dar uma ideia de como você tem esse magnetismo? O que acontece? Que a Anne... Eu inclusive, Anne, agora eu vou confidenciar para você uma coisa. O meu sonho é comprar um Mini Cooper. O Mini Cooper é um carro... pequeno para um cara de 1,90 m, mas é um carro caro. E você acha que o consórcio daria certo para mim? Eu coloquei uma pergunta aí no meio, porque é um pouco pessoal. O que eu precisaria para comprar um Mini Cooper? Investindo em consórcio. Primeiro, temos que analisar se vai ser um Mini Cooper 0 km ou usado, qual o valor do crédito que você vai precisar para suprir essa necessidade, né? E trabalhar com esse crédito. Mas aí não é só o crédito, a gente tem que ver também a parcela. Se a parcela é confortável a você. Porque todos os dias a gente recebe mensagem de cliente que fala, eu quero comprar um carro de 400 mil, mas eu só posso pagar R$1.000 por mês. Então, assim, tem que colocar o cliente na realidade dele. Porque ele tem um sonho, mas existe o sonho e existe a realidade. Mas se você verificar o crédito que você precisa, a parcela que fica confortável no teu orçamento, você pode sim, muito em breve, estar com esse carro na mão. Participando todo mês de sorteio. Vai acontecer também a possibilidade de você fazer ofertas de lance. Se você tiver um capital, você pode fazer oferta de lance. Vários grupos da nossa administradora e de várias administradoras do Brasil têm o lance embutido, o qual eu também abro um parêntese aqui e digo que lance embutido tem que tomar muito cuidado com essa soma do lance embutido, porque às vezes o cálculo final ali vai se tornar caro. Então, são coisas que tem que somar com o cliente, né? E há a possibilidade, sim, de você adquirir um consórcio comigo
e comprar esse carro. Olha que legal, você vê, a gente se sente mais confortável em ouvir uma especialista falando, alguém que tem propriedade no que fala, que tem autoridade. Então, desmistifica aquela questão do consórcio, que é algo, não é seguro. Não, o consórcio é um investimento super seguro e é um investimento que materializa, né? Sim. Um bem. Então, eu quero o Mini Cooper. Você me falou de várias formas erradas aí que os vendedores estão fazendo no mercado e eu vi. E aí, você me explicando, você já me mostrou transparência. Você conseguiria me falar a forma correta de vender consórcio? A forma correta é essa. Primeiro, você ouve a necessidade do cliente, tem que ouvir. Segundo, entender se realmente o que ele quer está no consórcio. Por quê? Muitas das vezes o cliente chega até você, ele tem 250 mil, ele quer comprar um imóvel de 500 mil. Hoje mesmo, a gente foi, no caso, atender um cliente e ele já deu um sinal de negócio para uma imobiliária para segurar um imóvel. Ele já assumiu um compromisso com a data certa para pagar este imóvel. Esse cliente não é cliente para consórcio, Flávio. Entendi. Ele não é cliente para consórcio. Mas, Anne, e se o cliente der 50%, 60%, 70% de lance, você pode sim dar garantia para ele? Não posso. Porque dentro de um grupo, o grupo é constituído com 1.900 pessoas, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Eu consigo compreender a necessidade dos meus clientes. Mas dentro desse grupo pode ter cliente que naquele mês vai dar lance superior. E mesmo que haja uma estratégia para contemplação, aonde você chega e fale assim, olha, a média de lance é 40%, 50%. Já aconteceu de eu tirar um relatório dos últimos 3 meses e ficar feliz com o resultado da assembleia. E o cliente fala, então eu tenho chance. Só que naquele mês, algum cliente deu lance superior. Então, a gente precisa muito tomar cuidado com isso. Seja bem-vinda, Mariana. Olha só, estamos recebendo convidada ilustre agora. A Mari é filha da Anne, braço direito, marketing, relações públicas, criadora de toda essa estratégia. Mari, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi, Flávio, boa tarde, é um prazer ter você aqui vindo diretamente de São Paulo para o nosso podcast. Oi, mãe. Mari, eu que agradeço, muito obrigado por compor a mesa. Me fala uma coisa, como você começou no consórcio? Eu sei que foi pela sua mãe, mas como? Como foi essa entrada para você? Então, Flávio, eu cresci na área de consórcio. Minha mãe vende há 25 anos e eu tenho 20 anos. Aliás, meus pais se conheceram no consórcio muitos anos atrás. Então, assim, consórcio foi o meio de eu vir ao mundo praticamente, porque ambos eram vendedores de consórcio. E desde sempre vendo a minha mãe vender, desde sempre acompanhando ela em clientes, desde muito pequena. Então, eu sempre estive no meio do consórcio. E você está trabalhando com marketing agora? Está estudando marketing e trabalhando com marketing. O que é o marketing para você? Olha que pergunta difícil, gente. Então, marketing eu acredito que é conexão, é transformar não só uma imagem no Instagram, mas transformar em um contato, em uma venda. Marketing é venda, né? Então, hoje eu faço marketing da minha mãe, faço marketing da nossa empresa e comecei a fazer o marketing da nossa empresa e após isso gostei muito da área, me interessei bastante e comecei a fazer uma faculdade de marketing. Que legal, você falou que você tinha uma pergunta para mim. O que você nos sugere, com a sua experiência de marketing de anos, como palestrante também, pra gente fazer no marketing da nossa empresa, o que você vê assim que acha que seria legal, alguma dica? Olha, é difícil essa dica porque vocês já fazem muito bem o marketing, você já faz, eu acompanho a Anne no Instagram, eu vejo o profissionalismo que vocês gravam, os takes, as criatividades que vocês colocam, as trends. Olha, bem difícil essa pergunta, porque geralmente quando eu olho o Instagram, ele está sempre muito vazio, sem vida, e vocês conectam com o público. O que eu poderia deixar de adendo é sempre você perceber como você pode conectar o cliente, o storytelling do cliente com o benefício que a Anne traz. Pegar um cliente que tinha receio no investimento, que tinha pressa
pela contemplação. Transformar o medo em planejamento e em segurança. Essa é a base do storytelling, né? O storytelling é isso. Você pega aquela jornada do herói, que na verdade é o cliente, e aí a Anne resolve o problema gerando a transformação. Acho que vai funcionar muito legal. Gostei. É uma ideia legal, Obrigada. pense nisso. Opa, Tem um livro para você, Carmine Gallo. Carmine Gallo Storytelling. salva aí, hein? Tem um podcast meu falado que eu falo o livro inteiro. 1 hora e pouca de podcast. Chama Carmine Gallo, Flávio Muniz. Eu explico o livro. Eu mando pra Anne Aí, também. É ó. maravilhoso, você vai gostar. Eu vou perguntar pra você, mas já dando um gancho pra Anne, se você tem alguma dica pra quem tá começando com um consórcio. Por exemplo, eu quero meu Mini Cooper. Mas vamos pensar que tem uma pessoa que quer uma moto. A pessoa tá querendo começar no consórcio agora, mas ela tem medo de demorar para ser contemplado. Qual é a dica que vocês dão? Então, Flávio, eu sempre ensinei a Mariana a economizar através do consórcio. E eu acho isso uma super dica para os pais. Eu lembro quando eu levava a Mariana para a escola, muitas das vezes ela falava assim, eu quero comprar porque todo mundo tem. E eu falava assim, você não é todo mundo, isso todo mundo sabe. Mas uma coisa que é muito importante é que você tem que guardar porque logo você vai querer um carro. E assim foi a festa de 15 anos dela, assim foi tudo que ela fez. Ela ganhou um carro 0 quilômetros através do consórcio, né, sem dívida. Então, assim, na minha casa, eu sempre fiz planejamento, até para viagem. A gente vai viajar agora o próximo mês, vamos estar lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas. Que delícia, Já está hein? tudo planejado. Estou usando um dinheiro de um consórcio que eu terminei de pagar para isso, sabe? Então, programação sempre. E eu vou falar um caso que não deu certo, que foi o meu, quando eu fui para Las Vegas no ano passado. Minha esposa comprou o show da Mariah Carey, assim, ó, do dia pra noite, e eu tive que correr atrás da passagem, hotel, tudo caríssimo, porque não tinha planejamento. Isso. Porque ela comprou o show e tive que correr atrás. Mas se tivesse um consórcio bem organizado, e é isso que nós vamos falar agora. Você tem algum cliente, algum caso de sucesso de cliente que você entende que deu muito certo e um que não deu certo e que se arrependeu de não ter investido no consórcio? Um cliente que, inclusive, quem está me acompanhando aí pode ver o vídeo dele que está lá no Instagram, o senhor Agostinho, dono de um abraço pro seu aviário em Agostinho. Pinhais. Receba o meu carinho e minha gratidão a Deus pela sua vida, seu Agostinho. Seu Agostinho conseguiu realizar um grande sonho através do consórcio e também foi até a empresa a qual eu trabalho e me levou um troféu de Olha campeã de vendas. Pensa, ele mandou fazer um troféu. Ele mandou fazer um troféu de uma Exclusivo. menininha segurando uma malinha para me presentear. E assim como vários outros clientes, a Débora, minha cliente do Rio Branco do Sul, que não tinha nem carteira de habilitação, com 35 anos, sofrendo ali, tirou a carteira de habilitação, comprou o carrinho dela. E, gente, é muito gratificante isso. Caso do meu cliente também, Douglas, que foi contemplado agora, ganhou muito dinheiro com consórcio, com a carta dele contemplada, que ele vendeu. Então, assim, a gente tem muitos cases de sucesso. A gente trabalha com sonhos, né? Com os dois maiores sonhos, praticamente, do carro e da casa. Então, E a nossa assessoria, Flávio, ela é mensal. Então, assim, o cliente adquire o consórcio comigo agora, ele vai estar todo mês, ele está recebendo o meu contato, eu estou ligando para ele. E como você faz, Anne, para manter esse contato tão próximo? Hoje eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo, né? A Mariana, a Rubiane e a Chayana, que são minhas sobrinhas. Um abraço para as meninas Um abraço também. enorme para as duas. As duas são meus braços direito aí. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo, as pernas, enfim. Só que eu mesmo gosto de atender o meu cliente. Então, todo cliente que me liga, às vezes 10 da noite, 11 da noite aqui do Brasil, 5 da manhã, não importa, o cliente liga e ele sabe que ele tem o retorno na hora. E aí eu tenho elas do outro lado, que quando eu estou atendendo um cliente, igual hoje pela manhã a gente estava em atendimento num escritório com um cliente, a minha sobrinha estava lá no computador respondendo, que o cliente pediu o boleto, então ela mandou na hora, que eu falei, em 5 minutos, se eu não responder por áudio, não responder o cliente, manda o que ele quer, porque o cliente quer ter assessoria humanizada.
tá? Eu sei que você é da era do digital, eu sei que você entende tudo dessa era, mas eu ainda sinto saudade, sabe? De ir lá para Cerro Azul, Itaperuçu, receber pocã de presente, trago o carro cheio de fruta de lá, mel, o pessoal assim me mima bastante. Tomo café com os meus queridos clientes, aí um já indica outro, e vai lá no fulano, vai lá, tal. E isso é muito bom. Eu gosto do humanizado. Já que você abriu a porta para o digital, eu vou voltar e vou perguntar de novo do Instagram, Mari. Porque eu acho o Instagram de vocês um case de sucesso também. Algo que conecta com o cliente. E aí uma pergunta pessoal minha, vou fugir até aqui do script. Vocês acham que um vídeo no Instagram, ele conecta mais do que uma imagem? E qual é a estratégia para que a Anne crie essa conexão no digital? Porque ela acabou de falar, no presencial ela tem esse magnetismo, esse carinho com o cliente. No digital, como você faz para materializar sua mãe lá no Instagram? Então, você perguntou se o vídeo, no caso, performaria melhor do que a imagem. É muito relativo. Eu acredito que hoje o Instagram, as redes sociais estão se voltando para essa área de vídeo, né? TikTok tá aí, rede social nova em comparação às outras e bomba. Hoje uma das maiores redes sociais do mundo. Então, assim, eu acredito que o vídeo, ele traz o tom de voz, ele traz a imagem, conecta muito melhor do A que emoção, só né? uma foto. Então, até esses dias eu tava conversando sobre isso com um dono de uma agência de publicidade e ele tava falando, porque eu vou tirar foto desse produto. Eu falei, mas você não acha que o vídeo, colocar alguém ali conversando, hoje o que mais gera resultado é os vídeos simples, né? Da pessoa abre a câmera, conversa tete a tete. Então, eu acredito que no caso dela, eu gosto de postar sempre ela atendendo, em ligação, videochamada, o dia a dia, o básico. Ela atendendo o cliente, ela conversando com o cliente, a pergunta do cliente, que geralmente é a pergunta dos outros clientes. A gente geralmente já tem até as perguntas que eles gostam de fazer, que são perguntas tradicionais. Então, assim, o vídeo eu acredito que dá pra sentir a essência dela. Os nossos clientes também fazem bastante vídeos pra gente, é muito legal, a gente fica muito grata. Depoimentos, provas sociais, né? Temos muitos depoimentos. No nosso Instagram mesmo gente tem. ter mais, só que tem cliente que ele pede, olha, Anne, eu fui contemplado, mas não posta, porque eu não quero que a minha família fique sabendo, né, saiba. Então, a gente respeita muito isso. A gente só posta o que realmente o cliente permite que a gente poste. Hoje mesmo, a gente foi em um atendimento, o cliente falou, não prefiro não postar foto minha. Eu gravei só ela. Só ela, entendi. Eu vejo que o Instagram de vocês entenderam, como você falou, que a conexão do vídeo gera familiaridade, né? Parece que a Anne, ela é de casa. Próxima. É próxima. Ela ligando pra dar notícia de contemplação. Ano passado, no vídeo do final do ano, que a gente tava editando, eu fiquei assim, boba de ver, porque eu juntei vários momentos dela ligando, você foi contemplado, e você vê a alegria no olhar dela, e a alegria dela dando notícia. Tem casos que ela fica mais empolgada que o cliente. Eu já vi, eu falei, mãe, você ficou mais feliz, e ela, você foi contemplado. Por quê? Porque é sentimento de dever cumprido, né? Então, eu sempre assim, falo, Flávio. isso aproxima o cliente. Quem tá vendo, pensa, nossa, quantos clientes respondem? Anne, tô torcendo pro dia que seja eu nesse vídeo. Olha só, eu entendi que vocês entenderam como funciona o mecanismo de conexão com o cliente, seja com vídeo, seja com imagem. A gente chama isso de criativo campeão, que é aquela imagem que conecta com o cliente. Eu sempre digo nas palestras, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas um vídeo, ele acaba valendo mais do que 1000 imagens, por conta disso. E vocês pegaram isso com Tom de voz, postura, tudo. Eu vejo bastante até nessa área de consórcio, tem bastante vendedores, pessoal bastante dessa área, muito bem arrumado, todo bonitão. E daí a minha mãe, se você olhar, é simples. Cabelo natural, sem muita maquiagem. Natural dela. E essa é a imagem dela. Ela, nessa área, é uma área diferente. Geralmente você olha os rapazes muito bem posicionados. Eu acho que o teu simples conecta. O teu simples aproxima as pessoas. O teu jeito simples de falar dá certo. A palavra é familiar. Você é uma pessoa que a gente conhece hoje e já entende que você é da família. Você faz parte do nosso dia a dia. Isso é maravilhoso. Anne, deixa eu te perguntar uma coisa. Consórcio. Você trabalha com consórcio de carro, imóveis? Me explica, como funciona?
Antes de eu ter respondido essa pergunta, eu só quero, Por favor. né, Completar. completar o que a Mariana falou. Para nós é muito importante a venda do cliente e a administração. A administração desse consórcio para nós é mais importante do que o momento de venda. Por quê? Porque quando o cliente contempla, é a hora que ele vai realizar o sonho real dele. E eu falo sempre assim para o cliente, eu particularmente não gosto daquela pessoa que fica olhando para o retrovisor ou de mimimi, que lá no passado sofri, porque eu tenho uma infância ruim que nossa. Mas para mim já foi. Para mim o que importa é agora. Só que é muito ruim você olhar para trás e ver que você trabalhou 10 anos, 20 anos, 30 anos e você não adquiriu nada. Ou que você está há 50 anos, 60, próximo de se aposentar e vai se aposentar com uma aposentadoria do governo. Então, o consórcio, ele ajuda a pessoa a se programar para a aposentadoria. Olha só Ele que ajuda a interessante. pessoa a comprar uma casinha linda lá na praia. Ter uma qualidade de vida, né? A gente fez um cruzeiro agora, Flávio, já respondo a tua pergunta. Eu quero E saber no do cruzeiro. cruzeiro tinha muita pessoa de idade. Pra onde vocês foram no cruzeiro? A gente fez o... Nordeste brasileiro. Eles não vão pagar o patrocínio Não, de eu pra falar onde? deles. Fala pra onde? Eu fiz a costa brasileira, enfim, lindo cruzeiro, mas já que eles não vão me Que delícia. patrocinar, por enquanto eu não vou falar da onde. Eu sei que tinha muita pessoa de idade, tá, Flávio? E eu cheguei à conclusão que velho, desculpa a palavra, pessoa de idade com dinheiro faz cruzeiro. Lá você encontra marketing, comida de primeira, lá não tem ninguém chorando, lá o pessoal tá todo mundo alegre. É melhor que você ficar em casa chorando no travesseiro. Então é muito importante você guardar dinheiro para quando chegar a velhice, eu pelo menos falo para Mari, ô Mari, tô pagando um crédito alto aí que vai ser a minha aposentadoria. Porque eu, com idade lá no cruzeiro, não vou estar sorrindo, não vou estar chorando, né, Flávio? E respondendo a tua pergunta, o consórcio Servopa trabalha com 2 segmentos. Consórcio no segmento automotor. Automotor dá para você comprar o carro que O Mini você Cooper. quer. Ou, de repente, mudar de ideia, porque você já falou que é um A carro Mari que também não vai quer. dar para a tua altura. A Mari, Mas não, eu não, tem quero. o Mini, Ele é tem o- confortável. Ah, Ele... Peraí. Mari, você quer qual Mini? Ai, eu queria John Cooper Works. John Cooper. Ela quer o mais top de todos. Só Anny, você que precisa guardar... Não, mas eu não queria elétrico. Não, E elétrico eu não. dou Elétrico, a zero turbo. autonomia dele vai até a esquina só. Tem que ser a gasolina. Mas Ele é lindo, ele é o voltando... top da linha. Eu não sei, eu não gostei muito do mini altinho, sabe? Eu gosto do pequenininho mesmo, eu acho ele lindo. Duas portas. Eu também, o pequeno, você vê? Imagina, uma girafa caber dentro do Mini Cooper. Anny, me fala uma coisa. Imóveis... Olha só. Imóveis, carros. E o que a pessoa faz com esse crédito? Mas olha só, o consórcio no segmento automotor, Isso que eu quero saber. após ser contemplada, essa pessoa pode comprar carro, moto, caminhão, equipamentos agrícolas. Vocês que estão me assistindo lá do Mato Grosso, meus queridos amigos lá de Alta Floresta, Sinop, vocês podem usar o crédito para aquisição de equipamentos agrícolas. Linha amarela, que são as linhas fáusticas, aqueles maquinário pesado. Você pode usar o crédito automotor para tudo isso. Você comprou um consórcio para o Mini Cooper. Só que daí você foi lá fazer um test drive e achou que ele é pequeno. Então você pode Não, ele usar é essa pequeno. carta. Com o Mini Cooper. Então você pode usar esta carta para comprar uma caminhonete, comprar um Jetta, comprar um outro tipo de carro que você vai se sentir mais confortável. Então isso aí é a carta de venda após ser contemplado, é isso? Como é que... Isso. Explica, eu sou leigo, me explica o que é isso. Só lembrando que consórcio e carta de crédito é a mesma coisa. Um cliente falou que ele não comprou comigo porque eu vendo consórcio. A venda da carta de crédito, é É. isso? Entendi. O cliente falou que não comprou comigo porque eu vendo consórcio e que um outro vendedor vende carta de crédito. Carta de crédito. É a mesma coisa, gente. Vocês iniciam um consórcio e quando são contemplados, vocês recebem uma carta de crédito em mãos para ir comprar o bem que vocês desejam. A outra coisa que nós temos, o outro segmento, é o que mais tem procura no Brasil hoje, no mundo, que é o crédito imobiliário. Com a carta no segmento imobiliário, a pessoa pode comprar terreno, construir, se ela já tiver um terreno,
comprar o terreno e também construir. Comprar um imóvel pronto, comprar uma casa na praia, comprar uma casa no campo. Ela pode usar a carta de crédito para ela comprar qualquer bem. Tá, então vamos lá. Eu tenho a minha carta de crédito aqui na mão. Isso. Eu fui contemplado. Eu tenho a carta e eu vou comprar um Mini Cooper. Quanto tempo demora para eu vender essa carta de crédito? Como assim vender? Não é, eu não tenho ela, não tenho que repassar ela para comprar um Mini Cooper? Não, você tem uma carta tem uma carta de crédito em mãos que seria um cheque. Um antigo cheque, nem um cheque. Um antigo cheque, isso. Vale como dinheiro. Aí, para quem está me assistindo, você foi até a loja onde a Mariana está vendendo o carro. Você gostou do carro? Não se preocupe, Flávio. Você é cliente da vendedora Anne. Você vai passar o telefone da Mariana, que é a dona da loja, que é a vendedora da loja, para mim. E eu e ela vamos fazer toda a documentação para agilizar o teu lado. Olha, que legal. Anne do consórcio vai pagar. Aqui em Curitiba tem muitos lojistas que me ligam e falam, tô com um cliente teu. Eu falo, tá bom, Antônio, tá bom, José. Então é nós dois que vamos fazer o processo. Por quê? Porque o cliente foi contemplado, ele não quer ficar preocupado com levar documento, buscar. Então eu faço esse diferencial. Eu trabalho para o cliente e os meus clientes que estão assistindo são prova disso. Todo mês mando o boleto, o cliente foi contemplado, eu faço o processo. Já numa carta... Tá aí o diferencial, então. Então, eu posso ficar tranquilo, porque eu fui contemplado e a Anne vai cuidar de tudo. Vou cuidar de todo o processo para você. Vocês entenderam qual é a diferença de você comprar um consórcio de uma pessoa, de uma empresa que você nunca ouviu falar e de você conversar com a Anne? Você pode chamar ela no Instagram, você pode chamar ela pelo telefone, você pode bater aqui nos comentários do YouTube e falar, Anne, me responde aqui, que certamente a Mari vai vir correndo responder você. Então, é uma questão de ter o consórcio sem medo, com confiança, com uma pessoa que é idônea, 25 anos de mercado, uma pessoa que é campeã de vendas. Imagina, ela falou que foi pro Cruzeiro, tá indo para Las Vegas agora, a filha vai comprar um Mini Cooper, olha o patamar. Então Las Vegas é uma premiação feita pelo consórcio Servopa. Eu fiquei no MGM. Vou ficar no MGM Grand, o melhor hotel que tem em Las Vegas, tudo pago pelo consórcio. É maravilhoso. Ele é um hotel mais Obrigada, antigo. Servopa. Ele é um hotel mais antigo. Obrigado, Servopa, pela premiação. Obrigada, Servopa, pelo carinho, por esse respeito. É que a Servopa, ela premia os melhores. Os melhores. Vamos lembrar dos melhores. A uma viagem internacional. Ano passado ela foi para Paris, esse ano é Las Vegas e já estamos assim, quase garantida. A gente sabe que a gente vai ganhar já. Pra Itália ano que vem. Mas vamos voltar aqui no foco. Ele me perguntou. Super, Anne. Ele me perguntou como funciona para automóvel. Então, ele me passou o telefone da pessoa jurídica, que é loja, ou pessoa física, porque você pode comprar o carro de uma pessoa física também. Pode comprar um carro novo ou pode comprar um seminovo, tá? Então, eu vou te auxiliar nessa parte. Mas agora você foi contemplado numa carta de bem imóvel, uma carta imobiliária. Neste momento, você está com a tua carta contemplada em mãos. Amigos, uma carta contemplada em mãos, enquanto ela não for utilizada, fica rendendo aplicação junto da nossa administradora. Então, se o cliente contempla hoje uma carta de 300 mil, daqui a um mês ele tem 300 mil, mais a correção de um mês. E essa correção é mês a mês, é diária a correção. Então, dá para você escolher um bom imóvel. Você encontrou imóvel para comprar? Está numa imobiliária. Igualmente, me passa o telefone do corretor, eu vou pedir para ele uma certidão atualizada do imóvel. Por quê? Nós só vamos pagar o imóvel se ele estiver 100% documentado, Flávio. Tudo certinho. Eu preciso garantir o patrimônio da nossa administradora e garantir o patrimônio de você, cliente. Perfeito. Eu falo para o cliente, olha, você está fazendo o processo da tua carta que está contemplada, não aceite pressão de ter que dar sinal para segurar um imóvel, nada, porque a gente tem que ver o documento, ver se a documentação está tudo ok, tá? E essa parte a gente cuida. A Servopa hoje, ela tem uma equipe excelente, nós temos aí toda a parte das certidões que a gente tira para você, cliente, tá? E Brasil todo! Você foi contemplado, você pode comprar um imóvel dentro de todo o território nacional. E, Anne, me fala uma coisa. E aquelas pessoas que têm ansiedade, têm urgência para adquirir o bem? Como é que você lida?
para essa pessoa eu vou dar 2 caminhos. Primeiro, faça um financiamento junto ao seu banco, mesmo que o juro esteja absurdo, é o preço da pressa. E cuidado, porque hoje quem está hoje tem muitas cartas contempladas sendo comercializadas. Tem cartas que existem e tem cartas que não existem. Nós mesmos falamos com um cliente que ele caiu num golpe. Você orienta. E sempre. Ele comprou no Ceará uma carta contemplada. Ele não comprou comigo devido à pressa. A esposa dele fez ele fazer um depósito de 50 mil em uma carta de crédito e a carta não existe. Então, eu sempre vou orientar. Você tem pressa, não faça consórcio. Gente, você com pressa, não acredite que lance embutido vai contemplar, porque o lance embutido, todo mundo de um grupo pode ofertar. Todo mundo. Você diz que você vai dar o lance embutido e mais um pouco da carta. Ela vai dar o lance embutido mais um pouco da carta. O outro vai dar o lance embutido mais um pouco da carta. Vai ser contemplado quem der o maior lance do bolso, porque o embutido é igual, todo mundo pode ofertar. Então, assim, tem que tomar cuidado como vocês vão fazer a aquisição de um consórcio. Consórcio realmente é para quem não tem pressa. Investidores que querem alavancar patrimônio, o consórcio é ideal. Nós tivemos essa assembleia ontem, uma cliente que está contemplada, ela veio com a ideia hoje que ela ia quitar um financiamento. Eu falei, não quite o financiamento, Cíntia. Você vai quitar o imóvel e você vai ficar com um imóvel só em mãos. A parcela está te afetando do financiamento? Não, não está. Então, use essa carta para comprar um novo imóvel. E aí ela já vai ter 2. Porque o próprio imóvel que ela vai comprar, se ela alugar, o próprio aluguel paga essa parcela. Que interessante. Tá. Iane, você veste a camisa do consórcio Servopa. Exato, eu visto a camisa, sou representante do consórcio Servopa. Dentro do consórcio Servopa eu estou há 15 anos. E o que te eu fez? Trabalhei 10 anos em outra administradora. O que te fez escolher a Servopa? Qual é o diferencial? Então, quando eu trabalhava em outra administradora, eu sempre falava para o cliente, se você não for meu cliente aqui no consórcio, não quiser comprar comigo, procura o consórcio Servopa, porque a empresa tem nome, a empresa tem credibilidade no mercado. E aí deu certo. Da antiga empresa rompeu a CLT com os funcionários, todo mundo virou PJ. E na grande oportunidade, eu fui para a Servopa. Eu e muitos colegas meus, né? A maioria foi para lá. Eu falei, agora é hora de eu ir. E estou muito feliz. Gente, vocês não têm ideia. Eu acordo de manhã, né, Mariana? Manhã, tarde, noite, Servopa tá em mim, assim. Sabe a Mônica? E eu vou conhecer a Servopa hoje, no final da tarde, né? A gente vai sair daqui, vamos fazer um tour lá pelo consórcio Servopa. Sabe eu a e Mônica? Flávio Muniz. A Mônica do Cebolinha. A Mônica do Cebolinha, tem uma cena que a Mônica abre o guarda-roupinha. E a Mônica, ai, que vestidinho eu vou pôr hoje? E só tem vestidinho vermelho. A gente lá em casa tem um guarda-roupa, só de roupa de consórcio, você acredita? Flávio, mas ela também tá, né? Tá, vocês Mas vestem a camisa. Tem um guarda-roupa, pelo menos umas 35, 40 camisas só de consórcio. Olha que beleza. Não, temos mala de viagem do consórcio Servopa, temos boné, temos bolsinha do Falando lado. nisso, vou conversar agora com o Flávio, que é marqueteiro também, né? Também. Flávio, eu tava aqui pensando nos últimos dias, eu tô tentando criar uma estratégia de marketing para nossa viagem de Las Vegas. Excelente. E daí eu olhei aqui pra ficha de pôquer, né, do nosso copinho. O que você, no seu lugar, aconselharia? Não estou assistindo, pode ficar tranquilo. A gente ia fazer. Qual estratégia você fala? Anne, isso é fundamental para você fazer na sua viagem, para tornar essa viagem inesquecível, mas para os seus seguidores também, que eles possam te acompanhar nessa viagem. Quando vocês estavam falando do cruzeiro, eu já estava imaginando a Anne vendendo consórcio para os aposentados. Eu falei, Então, Anne, lá dentro... Você conseguiu descansar, Anne, no cruzeiro? Então, eu tenho que confessar para vocês. Lá dentro do cruzeiro, eu fiz 4 contatos que me trouxeram grandes retornos. Inclusive, fechei 4 consórcios imobiliários dentro do cruzeiro. Olha só. Bacana, né? E a Mari perguntou de Las Vegas, né? Las Vegas é a mesma coisa. Vocês vão para criar conteúdo em cima do consórcio. A realidade americana. Porque em Las Vegas, você, além de encontrar gente do mundo inteiro, vocês vão encontrar muitos brasileiros também. E vão se conectar com os brasileiros e vão falar o porquê que vocês estão lá. Vocês estão lá porque são super campeãs de venda, não é isso? Sim, porque representamos uma empresa também que é o orgulho, né?
que nos dá orgulho. Ô, Anny, me fala uma coisa. E as pessoas que acham que o consórcio é a última opção depois do financiamento? Última opção é que, por exemplo, assim, Fábio, vai lá na resposta anterior, pressa. Só que a gente trabalha com exemplos reais, né? Exemplo, uma cliente aqui que eu vou trazer para vocês. A cliente foi contemplada, comprou um imóvel. O padrão de vida dela era alto, o salário dela era alto e ela conseguia pagar uma parcela de 5 mil financiada. 1 ano e meio depois, deu uma reviravolta na vida dela. Ela não pode mais pagar essa parcela de financiamento. 2 meses depois, foi notificada. 3 meses depois, notificado. O que ela fez? Teve que entregar o imóvel. Porque não houve um planejamento. Então, muitas das vezes a Mariana me cobra, eu entro em algum lugar com ela e fala, mãe, por que você não tomou uma decisão e não comprou? Eu falo, não, porque eu preciso analisar. Hoje a situação é uma, amanhã pode estar muito melhor, a gente torce para estar melhor, mas a gente sempre tem que fazer algo que não vai nos prejudicar futuramente. E eu sou muito pé no chão e eu falo para os clientes sempre sobre isso. 5 mil se pode pagar? Pode. Começa com 4. Porque o consórcio, você não sabe disso, Flávio, mas o consórcio não tem parcela fixa. Consórcio de imóvel corrige pelo INCC. Consórcio de carro pelo IPCA. A cada 6 meses altera o valor do crédito, a parcela e tudo que o cliente pagou também é favorável a ele, corrige, tá? Mas a gente precisa sempre colocar o cliente, explicar para ele, pode 5 mil? Comece com 4. Pode 4 mil, começa com 3.500. Vai reajustar um pouquinho. Porque vai reajustar e a gente já está vendo algo para não prejudicar o cliente futuro. Tá? Perfeito, o cliente falou 5, você fala começa por 4. Dá aquela assessoria para ele não levar um susto ali no meio do caminho por conta desses reajustes que são comuns. Exatamente. Nós tivemos agora um cliente que eu até coloquei no grupo da Servopa lá e a gente debateu muito sobre esse assunto. Um cliente comprou um consórcio aí no Brasil, um crédito de 1 milhão, ele usou 70% de lance do próprio crédito. Então ele deu 700 mil de lance do próprio crédito. Sobrou para ele 300 mil, qual encheu o coração dele de alegria. Ele ficou feliz porque ele tinha 300 mil na mão. Só que a taxa administrativa ele pagou sobre 1 milhão. Em média de uns 25% de taxa. Já deu 250 mil de taxa. Saldo devedor dele já é o dobro. Toda vez que aconteceu uma correção, a correção ocorre sobre 1 milhão que ele fez e não sobre os 300 que ele pegou. Ele resolveu um problema agora. Mas ele está criando um problema maior, futuro e muito maior. Então, todos os clientes que vêm até mim, eu falo sempre isso para ele. Nós não vamos caminhar um dia, nós vamos caminhar 120 dias, 150 dias, 180 dias. Mas, Anny, ninguém sabe o dia de amanhã. Estou treinando Mariana, estou treinando outras pessoas para não deixar os meus clientes órfãos. E eu tenho certeza que os clientes sabem do que eu estou falando. Por quê? Porque venda de consórcio não é você vender agora. É você se preocupar com o que você vai entregar ao cliente, tá? E a comissão, ganhar bem é bom, mas você só ganha bem se o teu trabalho for bem feito. Aí você pode desfrutar daquele dinheiro e falar, gente, eu recebi bem, mas foi de um dinheiro honesto, sabe? E isso é muito bom. Que excelente, Anny. Anny, a gente, acho que esse podcast é uma aula e eu sugeri para que ele fosse aqui para o meu canal, para o canal Flávio Muniz, para todo mundo aprender, para desmistificar aquela crença do consórcio de forma negativa, que não existe o negativo no consórcio, existem as pessoas que fazem coisas erradas. E aqui vocês têm na minha frente uma super campeã de vendas, uma pessoa que prosperou nesse mercado de consórcio e que ensina o cliente como investir da forma correta. A gente está aos 48 do segundo tempo aqui. Servopa tem muitos profissionais excelentes, tá, Flávio? Eu vou te falar assim que a nossa empresa tem muitos profissionais. Você precisa me levar para dar uma palestra lá na Servopa. Pode ter certeza que eu assumi um compromisso aí com você. Vou lá falar com a diretoria. Anny, para encerrar, eu tenho 2 perguntinhas. 2 perguntinhas, Mari. O que você indicaria para quem está iniciando hoje no investimento em consórcio? Quer investir no consórcio? O que você indica? Comece com o valor que você pode. Pode pagar R$200 por mês de consórcio? Faça. Pode pagar R$500? Faça. Comece.
Às vezes a gente tem um sonho muito grande, mas a gente tem que começar com o pequeno e agir rápido. Porque às vezes a pessoa ela não age. Eu falo para todo cliente, não adianta estar na tua cabeça o planejamento, você ser prudente, você se programar, mas você não agir. Tem pessoas que falam, ano que vem eu vou fazer. No Natal eu vou fazer. Ah, depois da Páscoa eu vou fazer. Consórcio, você pensou no consórcio, calculou uma parcela, lembre que essa parcela vai retornar para você. Flávio, você tem um compromisso com você todo mês. As pessoas colocam assim, água, luz, telefone, aluguel, comida, escola. Ah, mas se sobrar, eu pago um consórcio. E deveria ser o contrário. Coloca lá em cima, consórcio. Aí você vai pagando o resto das contas, porque aquele dinheiro é o único que vai voltar para você. Olha que E aula, ele volta. Hein? Que aula, hein, Mari? E você, Mari, tem uma mestra, né, na sua frente que tá te guiando para essa vida próspera, né? Para essa jornada próspera. E a gente Eu tá tô tendo uma excelente mentora, né? A gente tá no Excelente. segundo tempo, 48 minutos do segundo tempo, né? Ah, então vamos pedir pra galera seguir a Anne Consórcio Servopa, @ no Instagram aqui. E ó, você que chegar lá na Anne no Instagram dela, fala, vim do canal Flávio Muniz, pra ela saber que você veio daqui também. Anne, o WhatsApp, aconteceu alguma coisa com o WhatsApp? Mas deixa eu te falar antes uma coisa também. Carta contemplada, Flávia, a gente não entrou nesse detalhe, mas o cliente, quando ele é contemplado, ele pode também vender a carta de crédito dele e ter excelentes lucros. Olha só. Carta contemplada, o cliente contemplou, ele não quer usar a carta, ele pode comercializar Eu contemplei o essa Mini carta. Cooper. A carta. A carta. Tenho a carta que eu... E aí? Você pode ter um excelente lucro sobre esta carta. Como? Colocamos a tua carta para venda. Aí aparece alguém apressado, igual a Mariana, que ela não quer quer o agora. financiamento, ela quer o carro agora. E ela tem medo de fazer um consórcio e demorar. Então, ela não quer o financiamento porque o juro é alto. Ela não quer fazer um consórcio porque pode demorar. A Mariana é a cliente que tem um dinheiro na mão que quer comprar de você. E às vezes você pagou R$1.000, R$2.000, você consegue vender tua carta e tendo excelentes lucros. E o consórcio Servopa hoje, nós temos uma empresa homologada para ajudar você a vender tua carta. A empresa compra a tua carta. Então, com total segurança de você não sair vendendo tua carta para qualquer pessoa que você possa cair num golpe, você pode vender dentro da própria administradora a tua carta de E você crédito. ajuda também. Ajuda, Toda sai essa do seu assessoria. nome a carta, sai a dívida do seu nome, vai passar tudo pro nome da Mariana e você só vai ficar com lucro. Coloca o lucro na aplicação e já faz um novo consórcio e já tem um dinheiro para dar lance. Olha que beleza, gente. Vocês viram que aula, né? Carta contemplada vale muito, mas cuidado que é uma área que tem muito golpes também, tá? Ó, pra se livrar de golpe, só existe um caminho. Anne, chame a Anne, siga a Banco Anne. Central do Brasil, a ABAC, também traz informações sobre as administradoras A aí para ABAC, vocês. o CONAC, inclusive, que eu dei palestra, é um ABAC. evento da ABAC. A ABAC, Banco Central, você entra em contato com eles. Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. De consórcio, exatamente. Onde está lá o Paulo Rossi, Consuelo Amorim. Nosso maior carinho por eles aí também. Anne, olha, eu tenho que agradecer você, a Mari, pelo carinho, por ter me trazido para cá para conversar com você. Desejo todo o sucesso do mundo e me fala o que aconteceu pelo WhatsApp. Quem quiser te chamar, como é que localiza, como é que contrata o serviço assessoria da Anne? Então, eu sempre usei automação, né? Sempre faço disparo de muitas mensagens de Páscoa, mensagem de Natal. E no dia, lá pelo mês de fevereiro, mais ou menos, eu mandei mensagem de Carnaval e logo em seguida o meu WhatsApp caía por volta das 8 da manhã e retornava lá pelas 7 da noite. Quando foi no dia 22 de março, parou de funcionar o meu WhatsApp. Eu sempre tive muita estabilidade. Por exemplo, se perguntarem para mim, eu sou casada há 22 anos, eu tenho a minha filha, a Mariana, eu estou trabalhando com o mesmo produto, eu tenho a mesma linha de telefone desde que eu comecei com o consórcio. Então, assim, eu sempre gosto de raiz, né? Sim, de você sim, claro, o criar mesmo uma número. raiz ali. Os clientes lembram você por conta do número. E aí, os 2 telefones que eu tenho, os 3 telefones que eu tenho, todos eles têm o mesmo final, 2213. E no dia 22 de março, o meu telefone comercial caiu. Não tenho mais acesso a ele. A Meta desligou ele. A Meta, o Facebook. Desligou o meu canal. Entrei com uma ação judicial contra eles.
Não sei em que pé que tá, não responderam, Eles tinha vão uns te 5 devolver. dias, enfim. Eu acredito que sim. Vão te devolver Então, sim. o meu celular E te indenizar também. O meu celular comercial não está funcionando, mas eu tenho um administrativo, o qual eu continuo fazendo contato com todos os meus clientes. Quero agradecer de todo o coração aos clientes que já caminham comigo, que estão todo mês indicando. Então, o mês passado foi um mês bem árduo, foi um mês muito difícil. Eu sofri muito, gente, mas eu tive muitas indicações, cliente que me ligava e falava, olha, o cliente tal que te indicou, e assim eu consegui fazer um mês excelente, e esse mês também das indicações, porque os clientes, o qual já mantinha contato no outro telefone, estou sem acesso. Tá, mas então o Instagram funcionando a todo vapor. Temos, claro, tem colegas ou pessoas que falam, é tão fácil, entra na TIM, na Vivo, compra um outro chip e pronto. Não é sobre trocar o chip, é sobre trocar o número de telefone. E isso eu não quero trocar, eu quero o direito da minha linha. Você vai ter sua linha de volta. O Instagram tá funcionando normal. O meu Instagram tá funcionando normal. Eu quero saber, agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente produziu aqui uma aula, você deu uma aula, você explicou, você conduziu o brasileiro na internet, no YouTube, no Instagram, até ter essa consciência. Você elevou o nível de consciência. Eu mesmo aprendi muito. Porque quando eu dou palestra nas administradoras de consórcio, eu não sou especialista em consórcio, eu sou especialista em marketing, em vendas. E você é especialista. Nós unimos forças aqui. Qual é a palavra que você deixa de otimismo para aquele que quer investir em consórcio? E fala o seu Instagram e agradeço você e a Mari por estar aqui em Curitiba. Curitiba, Brasil, Brasil, mundo. Daqui a pouco Las Vegas. Anny, muito obrigado. Eu que agradeço você, Flávio, por essa disponibilidade. Sexta-feira, né, saí de São Paulo e vim até aqui. Estamos aí muito contentes com isso, né, Mariana? E ó, Flávio, quero assistir uma palestra sua presencialmente. Com certeza, na Servopa. Eu já assisti algumas dele no CONAC, excelente. Olha, vocês que estão me assistindo aí, eu tenho muitos clientes, empresários que têm equipes grandes de venda. Entre em contato comigo, eu vou passar o telefone do Flávio e chame ele para palestrar para os vendedores de vocês vão gostar muito. Talvez hoje ele se surpreendeu um pouquinho com venda de consórcio, né, Flávio? Aprendi muito. Porque essa área ele tem bastante, inclusive clientes dele aí assistindo que são vendedor de consórcio. Queriam ver a super campeã. Mas eu vou falar para todos vocês, gente, a forma mais certa de vender é ser honesto. Tem cliente que eu conversei em 2012 e comprou agora em 2025. 2017 eu conversei e comprou semana passada. Venda não é imediatismo. Não é. Venda não é grupinho, última cotinha, tem que ser agora. Venda, o cliente tem que pensar bem. E quando ele adquirir, pode ter certeza que ele nunca vai esquecer de você. Olha só, transparência, confiança, credibilidade. Tá aqui a Anny. Todos os links estão aqui no Instagram. Estão aqui no YouTube, os links do Instagram dela também, Anny Consórcio Servopa. Chama ela, chama a Mari e muita saúde para todo mundo, muito sucesso, uma revolução de resultados. Anny, muito obrigado, adorei. Eu que agradeço, Flávio. Mari, Deus alcanço abençoe você. vocês. Obrigado.